Senhor nosso Deus, Pai Criador do céu e da terra, que entregaste tua vida na cruz para salvar cada um de nós, neste momento, pedimos o teu Santo Espírito para que venha estar conosco, Senhor, tanto com o mensageiro, como com aqueles que vão ouvir a tua mensagem, para que possam aprender e botar em prática a verdade do Evangelho que nos encaminha para uma vida eterna. Teus anjos nos acompanhem também e façam com que cada um de nós, com reverência, possamos estar atentos a cada palavra ministrada nesta manhã de sábado. Em teu nome e nos teus méritos, nós te rogamos essas bênçãos. Amém. Feliz sábado a todos. Os irmãos vão ter dificuldades, mais ainda eu, que a vista está meio curta. Quase não dá para ver, mas eu vou facilitar aqui com a visibilidade melhor para mim aqui. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. O pessoal que está acompanhando, por exemplo, depois vão acompanhar, né, na internet. Podem ter a dificuldade, mas a gente vai ler, vai ficar fácil para encontrar as letras no seu devido lugar. A princípio, gostaria de pedir aos irmãos, os irmãos, quem me conhece já sabe que eu sou acusado, né? Em questão da irreverência. Porque se alguém está transmitindo a mensagem, a palavra de Deus, que mesmo os anjos têm uma tremenda reverência, nós muito mais, pecadores, deveríamos zelar por essa reverência. Porque Deus é digno de toda honra e toda glória, e toda a terra deve se calar diante dele. Fica meio chato. Qualquer palavrinha que soa lá atrás, eu me incomodo aqui na frente. Se eu estiver na frente de algum irmão conversando e não parar, logo eu saio. Não é porque eu queira ser antipático, não, é porque eu fico incomodado. No silêncio que está, por exemplo, aqui, se alguém falar uma coisa lá no último lá, eu vou escutar aqui. Vai me incomodar. Eu tenho certeza que tem um espírito que eu estou buscando, vai ficar incomodado da mesma forma. Não tenho dúvida disso. Quando existe conversa paralela, atrapalha alguém. Vamos dar oportunidade para alguém trabalhar na nossa vida. Por isso eu peço aos irmãos, querem participar, pode ficar à vontade. Querem conversar, pode conversar à vontade. Conosco aqui, ó, na mensagem. Ok? Não foi isso? Silêncio. E deixa Deus falar. Ok? Estamos entendidos? O assunto é de suma importância. Se o santuário é um assunto que poucos conhecem, mesmo dentre o professo povo de Deus, pouco conhece porque pouco estuda. Através do exame que nós vamos aprendendo. Como eu disse ontem aqui, uma palavra, nós somos chamados tapadores de brecha, segundo o profeta Isaías. O que eles não pregaram, o que eles foram deixando de buraco, nós vamos lá com a colherzinha de pedreiro e tapando. Nós vamos tapar essa brecha hoje aqui. Como criam os adventistas do sétimo dia no princípio? Como creem os adventistas do sétimo dia no tempo presente?
A verdade mudou? Os líderes mudaram? Porque os que conduziam a obra no passado, conduziam guiados pelo Espírito. E os que conduz hoje? De que forma estão guiando? Não vou julgar, mas vou falar o que está escrito. É pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Nós somos uma igreja militante. Mas os que permanecerem fiéis à verdade que uma vez foi dada aos santos, é o que farão parte da igreja triunfante. Deus está com seus olhos sobre os quatro cantos da terra, buscando aqueles que o adorem e adorem em espírito e em verdade. E aqui esperamos hoje. Está esse punhado de gente aqui, adorando a Deus realmente em espírito e em verdade, que é o que nós iremos falar aqui. O tema de hoje, dentro do santuário, é a importância do sangue. Pouco se vê falar isso, ou quase não se vê. O sangue. O que tem a ver o sangue com o santuário? Se você estudar o santuário típico, o terrestre, aquele dado a Moisés para que fizesse um santuário segundo o original que está lá no céu, se nós examinarmos isso aqui, você vai ver que sem o sangue não tem utilidade nenhuma aquilo ali. Porque aqueles rituais todos têm um significado. Se nós tirarmos o sangue ali do santuário, todos permaneceriam em pecado. Todos morreriam em seus pecados. Porque o que nos purifica é o sangue. E não é sangue de bode, não. O sangue de bode tinha um significado, apontando para o sangue de Cristo. A primeira aliança feita com sangue de bode não era perfeita. Apontava para uma outra aliança que era perfeita, a segunda, e eterna. Por que não se vê falar mais nisso? Estou vendo aqui as irmãs hoje usando véu. Alguém pode questionar isso. Vocês são adventistas? Eu sei que questionam. E até fica uma coisa de muita estranheza, porque não se vê adventista usando véu. Por que não usa? Porque tem um sistema que não permite. E nesses últimos dias, Deus não vai contar com nenhum planejamento humano. Nenhum. Planejamento humano vai estar fora da mensagem do terceiro anjo. É o Espírito de Deus que vai guiar o seu povo. Como guiou no passado. Nós temos que acreditar nisso. Confiar nele. Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, guiado pelo Espírito, vai dar tudo certo. Mais certo do que 10, 20 homens tentando dirigir a coisa para ver se dá certo. Porque quando o Espírito toca em mim, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Toca em você, você vai saber o que tem que fazer. Agora, se ele não tocar, você não vai fazer nada. Qual é a importância do sangue? Nós vemos aqui na primeira imagem, não dá nem para ver, né? Só o cordeiro morto ali, né? O ovelhinho. Mas aí tem uma imagem de Cristo aí, de braço aberto numa cruz. Você vê aí as duas alianças. A primeira, o cordeirinho sangrado aí,
tinha que ser tirado o sangue para levar para dentro do santuário. E o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi morto? Como o cordeiro do tipo que era morto. Foi derramado seu sangue na cruz. E não teria que ser adentrado também dentro do santuário? Ou ele só derramou e pronto? O cordeirinho lá do santuário terrestre, do típico, quando ele era sangrado e derramado o sangue, parava aí? E por que agora Cristo tem que parar na morte? Cadê o sangue? Não é uma cópia? Não é um modelo? Não são sombras? E por que não pregamos ao povo? É por isso que nós devemos pregar, porque não estão pregando. Vão dizer que nós estamos pregando heresia, mas nós vamos apresentar os escritos, não interessa o que vão dizer. São hereges, pregando que a igreja nunca pregou e nem prega. Nunca pregou não. Se diz que nunca pregou é porque não tem conhecimento da história da igreja. Agora não prega, na verdade. Mas os pioneiros pregaram. E nós vamos apresentar exatamente a Bíblia, o Espírito de Profecia, apresentando a eficácia do sangue. O sangue dos bodes limpava algum pecado? Não tinha eficiência alguma. Mas apontava para um sangue que tinha eficiência e tem, e sempre terá, para purificar-nos de todo pecado. Agora, se o sangue foi só derramado, cumpre-se a primeira parte da expiação. O começo, na verdade. Né? A expiação veio com esse sangue que foi derramado. Está escrito, daqui a pouco, chegar nos textos, nós podemos pular. O importante é que todos compreendam. A expiação ela só deve ser feita com sangue. Ela começou na terra, podemos até dizer que começou com a morte de Cristo, para ser tirado o seu sangue. Agora, propriamente dito, só lá dentro do santuário é feita a expiação. Nós vamos ver alguns textos que vocês vão entender. Parece até contraditório, mas não é. Hebreus 12, 24. E a Jesus o mediador de uma nova aliança. Há uma nova aliança, uma segunda e uma eterna. E Jesus é o mediador. E há o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se Abel era considerado justo, e a terra clamava pelo seu sangue, existe um sangue da aspersão, melhor do que esse, o de Cristo Jesus. Sabe o que significa aspersão? Salpiscar. Ok? Salpiscar. Sabe o que é salpiscar, né? Pegar e jogar. Aspergir. Primeiro João 1, verso 7, certo? Estou lendo aqui porque fica melhor para mim. Nós vamos tentarem ler ali, talvez deve ler alguma coisa, né? Mas vamos lá. 1 João 1, verso 7. E se não der de ler ali, realmente abrindo a Bíblia vai encontrar perfeitamente as letras do seu devido local. Mas, se andarmos na luz, se existe uma condição,
Se andarmos na luz, como Ele está, porque Cristo está na luz, Ele é a própria luz. E se nós andarmos na luz, em Cristo, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Sabe por que quando nós não temos comunhão uns com os outros? É porque nós não estamos na luz. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas quando? Quando nós reconhecemos os nossos erros e passamos agora a colocar esses nossos erros, pecados, em Jesus Cristo. Nós vimos aqui um pouco como isso. E agora nós procurando andar nessa luz, como Cristo está na luz, agora o sangue dele nos purifica. Porque alguém acha que pediu perdão dos pecados hoje, Cristo vai lá usar o sangue dele para... Não é assim não. Existe condição. Alguém chega e diz assim, mas se for assim, Jesus já está de amarelo, de tanto derramar sangue. É só falácia. Argumentos humanos. Mas tem que apresentar o escrito. O homem e a mulher de Deus vivem pelo Escrito também. Porque o nosso Espírito precisa ser vivificado. E só pode ser vivificado pelo Espírito de Cristo. Nos purifica de todo pecado. O que purifica de todo pecado? Sangue. Sangue de bode? Sangue de Cristo. Mas ele morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue lá. Ele vai purificar todo pecado lá, derramado lá no local, sem ter adentrado no santuário? Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Alguém quer ser puro? Vamos recorrer ao sangue que purifica. Alguns talvez nunca ouviram falar dessa questão. Essa questão, sangue de Cristo, você está querendo dizer, irmão, que é literal? Realmente está sendo feito um trabalho dessa forma lá no céu? Como era feito no passado? Você quer dizer que Cristo, sendo a vítima, derramando seu sangue na cruz do Calvário, ele agora também sacerdote, hoje sumo sacerdote, quer dizer que ele utilizou o sangue dele mesmo para fazer um trabalho lá na segunda parte do plano da redenção? Sim, estou querendo dizer exatamente isso. O que muitos não dizem. E que talvez alguns não tenham coragem de dizer. Alguém acha que Jesus está lá no céu simplesmente fazendo nada? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não está escrito. Nós estamos falando aqui o que está escrito. Que tem nexo. Que argumento de homem não desmancha. Sim, irmão. Não deve tomar comentário sobre essa parte que o Luiz fez, quase todas as coisas. Né? Porque quando ele fala quase todas, porque tem algo que ele não pode purificar com o santo sangue. Eu vou só citar um exemplo aqui. O cordeiro tem sangue? A pomba tem sangue?
Mas tinha algumas outras ofertas oferecidas no santuário? Tinha. Que é de alimento. Por exemplo, vou citar um exemplo, pé de coqueiro. Um exemplo, só para vocês raciocinarem. Porque aqui só tem coqueiro, dá para entender bem o que nós estamos falando. Um pé de coco tem sangue? Não era o que era oferecido lá, estou só dando um exemplo para que os irmãos viajem. Tinha as cinzas da novilha, né? Tinha as cinzas da novilha, a novilha vermelha, né? Que a palavra de Deus menciona em Números, eu não lembro agora o capítulo. Eu já encontrei aqui com os irmãos. Mas não era utilizado o sangue da novilha, era utilizada a cinza. Ela era queimada fora do arraial, era utilizada a cinza, colocada em água e para ser feita a purificação. Nesse caso não era com sangue. Só que também o caso não era de pecado. Se fosse pecado, tinha que ter sangue. Ok. Então, dá para se entender só nessa situação que o irmão citou, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. O cordeiro, por exemplo, representa Cristo. A pomba representa Cristo. Ah, mas não é o Espírito Santo? É, irmão. Para quem entende, sabe que o Espírito é o próprio Cristo, despojado da personalidade humana. E independente dela. Os mais pobres, o Senhor proveu para eles também ofertarem um sacrifício que tinha também sangue. Mas que ele poderia ter alcance dentro das suas possibilidades. De poder comprar uma pombinha bem mais barata que um cordeiro. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e não entende nada. Sacrifício, holocausto, essas coisas todas, às vezes a gente não entende. Aí entendendo aos poucos. Examinando um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco nós estamos entendendo. Ok. Tinha as pessoas que, por exemplo, tinham condição de comprar um cordeiro para sacrificar, ou que já tinham posto sacrificar, outros os mais ou menos já comprava algo mais barato, as pombinhas, as rolinhas, mas também tinha oferta, por exemplo, de farinha, que a farinha amassada, que também tipificava Cristo, aquele que seria moído pelas nossas iniquidades. Agora, então, não tinha sangue, né? Mas também simbolizava um detalhe, irmão, um detalhe. Eles tinham quase todas as coisas, quase todas elas, era com sangue. Mas aqui não era com sangue. Mesmo assim, o sacerdote teria que comer para levar o pecado do povo para dentro do santuário. Entendeu? Era feito assim no passado, sangue de bode. Em Hebreus 9, verso 11, diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, sumo sacerdote dos bens futuros. Vou falar um bens futuro aqui. Se você precisa do Espírito Santo e não tem ele ainda, mas o sumo sacerdote está para dar. E quem pedir, recebe. O Espírito Santo não é um bem? O maior de todos os bens, né? É o dom dos dons. E o sumo sacerdote foi construído para dar dons. Foi pincelado aqui ontem. Os anjos de Deus levam as orações dos santos e os anjos de Deus trazem as bênçãos, respondendo às orações aí através de bens. E esse sumo sacerdote foi construído para dar bens.
e por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não mãos desta criação. Então está falando de um santuário que não é aquele que foi feito lá nos dias de Moisés. Hebreus 9, verso 12, verso seguinte. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. O santuário era um santuário superior. O sacerdócio era um sacerdócio superior. O sangue era um sangue superior. E ele entrou uma vez no santuário. Uma vez. Havendo efetuado uma eterna redenção. Há pessoas aí que estão pregando aí que Jesus Cristo entra todo ano no santuário. O negócio é segurar a verdade, como ela é. Aqui está dizendo que ele entrou uma vez. Por todas. Se ele entrava todo ano, então ele entrava e saía. Entrava e saía. Aí seria várias vezes entrando. Simples assim. Todo ano o cordeiro morre, né? E todo ano o cordeiro morre. Então teria que Cristo morrer todo ano. Então a morte dele uma única vez não teria servido para salvar a humanidade. Ok, irmão Jesus? Um livro lá para o irmão Jesus. Gosto sempre de conferir tudo que é falado, até um lá, porque eu tenho 2 pequenos, né? Só dando um corradendo aí. O que o Maurício citou está no número 19, de 1 a 11, a cinza da novilha, e Hebreus 8, versículo 13, se alguém quiser anotar, né? Ok. Eu gosto de tudo eu anotar e checar, né? Então, Maurício citou o texto, viu, Maurício? Hebreus 8, 13, número 19, de 1 a 11. O negócio da cinza da novilha, que tinha 3 coisas que era purificada. Primeira, pelo sangue. Outra pelo fogo e outra pela água. Ok. Hebreus 10, verso 4. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível, veja só, irmão, o que é impossível não é possível. Não é possível que o sangue dos touros, o sangue de bodes, tire pecado de alguém. Não é possível. E o que tirava os pecados então? O que tira na verdade? Nós já vimos aqui, o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Se nós formos para Hebreus 8, verso 3, porque todo sumo sacerdote é construído para oferecer dons e sacrifícios. O maior dos dons, né? Não falou, é o dom do Espírito. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Se o santuário, lá no típico, o terrestre, tinha alguma coisa que oferecer, então agora era necessário também que Cristo tivesse alguma coisa que oferecer para nós. Nós sabemos que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele adentrou no santuário uma vez por todas, e está agora a nos oferecer bens futuros, dons. E Ele na terra, quando Ele esteve aqui, não foi sacerdote, nem sumo sacerdote no sistema judaico. O povo estabelecido por Deus, como é hoje a igreja.
Mas se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Se ele estivesse aqui hoje, nem tão pouco pastor ele era. E havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Lendo alguns textos da Bíblia, vou tentar agora conciliar com o Espírito de Profecia. O grande conflito, página 428 e 429. 428 e 429. Quando no cerimonial típico, quando no cerimonial terrestre, é o típico, o sumo sacerdote deixava o lugar santo, aquele primeiro compartimento de entrada ali, após o pátio, era o primeiro compartimento, era chamado lugar santo. O segundo compartimento era o Santíssimo, mas isso adentrava só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, quando o sumo sacerdote deixava o lugar santo, no dia da expiação, irmãos, ele entrava. Aquela vezinha por ano. Ele entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado. Se no santuário típico era assim, e no antitípico, ou celeste, o original, é diferente? Bora ver só o escrito. O escrito vai dizer se era ou se não era. Porque quando ele saía do lugar santo, terminava o trabalho do lugar santo, lá uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para apresentar o sangue da oferta. Apresentar o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados é Cristo. Será que ele não apresentou também o dele? Na saída do santo, quando ele entrou no Santíssimo, será que ele também não tinha o que oferecer? Em favor de todos, do passado, do presente e do futuro. E aqui era, segundo o texto, em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. O sangue dele agora é dado em favor dos que se arrependem. E se não se arrepender? Não tem sangue nenhum para isso. E não é remorso não, né? Não. Remorso não é arrependimento. Porque se eu digo que me arrependi hoje, amanhã eu estou cometendo o mesmo erro, então tem alguma coisa errada. Então Cristo não derramou o sangue dele por causa daquilo que eu falei ontem, e vai derramar hoje de novo pela mesma coisa. Não é assim não. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra. E ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai. Para aí. Ele ainda pleiteia com seu sangue? Não, mas ele pleiteia com aquele sangue que ele derramou lá atrás e não tem sangue de negócio. Como é que é? Que cópia é essa? Que sombra é essa? Que modelo é esse? Tem diferença aí, né? Sim. Já está com esse entendimento aí. A diferença está que o sangue que for na cruz. A irmã Eve diz que o erro está tão próximo da verdade que se não for pelo colírio espiritual não vai perceber. Aquilo que é mentira eles colocam como sendo verdade. Cristo derramou sangue, derramou. Ficou para lá mesmo e agora ele intercede com esse sangue que ficou para lá mesmo. Não era assim? No típico não era assim? Por que no antitípico vai ser?
489 do grande conflito. A intercessão de Cristo lá no santuário celestial em prol do homem e de todos nós é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. A morte do cordeiro no típico era essencial? Sim. Mas o trabalho dentro do santuário era tão essencial quanto a morte do cordeiro. Por isso, se faz necessário nós dizermos que a morte de Jesus Cristo era essencial e necessária. Mas também a intercessão de Cristo no santuário celestial com seu sangue também é essencial e necessária. Porque alguém pode dizer assim, não, Cristo morreu, completou tudo já. Você aceitou a morte de Jesus na cruz de Calvário, pronto, não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Você está falando uma verdade. Mas não deixe de falar a outra verdade que segue esta. Só um minutinho aqui. Para a gente entender que essa questão é muito essencial e muito séria, né? Se ele verteu sangue na cruz, derramou sangue na cruz por nossos pecados, então, cometer pecados, ele verte sangue lá no santuário. Porque não levou sangue separado, né? Numa vasilha, alguma coisa assim. O vaso é vaso sanguíneo. Não sanguíneos, né? Então, nesse caso, cometer pecado significa que ele vai precisar de sangue. Vai precisar de sangue. E essa deve ser a nossa preocupação. E sangue da aspersão. Não, o sangue derramou lá na terra. Não, é da aspersão. Isso. Para não ter confusão. É para aspergir. Porque a gente se acostuma tanto em crer que fica-se uma coisa aleatória, né? Como se pecar não ia ofender a ele, e é um trabalho simples que ele está fazendo lá no céu, como se não fosse cometer tamanho sofrimento a ele, né? Então é um motivo da gente se preocupar mais nessa questão de pecar. Ter o cuidado, né? Ok. Então, irmãos, vamos ver. Citar um texto aqui de Crozier. Depois, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre Crozier, se der tempo. É muita coisa, vamos aqui devagarzinho. Um pioneiro, tá? Que, segundo a irmã White, estava aprovado por Deus no conhecimento que ele tinha acerca do santuário. Ele disse assim, Crozier disse assim: o sacerdote não entrava no santuário sem ter o que oferecer, levando para o típico. Ele entrava no santuário, ele não entrava sem ter o que oferecer, não. Ele ia com uma baciazinha com sangue e aspergia. Bom, o típico, né? Agora, ponto. Antitípico, agora. O celeste. Cristo ofereceu o seu próprio sangue em nosso favor. Cristo ofereceu. Quando ele morreu, ressuscitou, ele subiu ao céu. Quando ele foi para entrar no lugar santo, teve o sangue da aspersão. Em 1844, segundo o estudo denominacional da Igreja de Adventista do Sétimo Dia, quando ele passou do santo para o Santíssimo, ele também aspergiu sangue. Então ele ofereceu sangue tanto no lugar santo como no lugar santíssimo. O que eu estou falando aqui eu posso provar. E está de acordo com o tipo? Claro, em cima. Como diz o ditado, na mosca. Comentário bíblico adventista. Vamos rever uma coisinha que aconteceu no passado. Por ocasião da instituição da Páscoa. Naquele momento em que agora aconteceu a Páscoa, lá no Egito, foi dada uma ordem para o povo de Deus, para matar o cordeiro. E a ordem parou aí, foi?
Não, irmãos. Mata o cordeiro, tira o sangue dele e passa nos portal da tua porta. O que isso tem a ver? Deus deu ordem lá no Egito que os israelitas não apenas matassem o cordeiro, mas aspergisse também o sangue, o seu sangue nos umbrais ou nos portais da porta. Ah, mas foi só lá no Egito. Não quer dizer nada, né? ML Andreas, ou Andreal, segundo alguém queira entender. Andreas diz o seguinte: é necessário a ministração do sangue. Ele não disse que era, não. Agora ele está dizendo e afirmando que é. Está no tempo presente. E Cristo está lá no santuário celestial, intercedendo exatamente agora por mim e por você. E Andreas diz o seguinte: é necessário a ministração, o trabalho, a obra que está sendo feita com sangue. É necessário essa ministração do sangue. E sem essa ministração do sangue, o povo, eu e você, estaria na mesma posição como aqueles que na Páscoa, no Egito, lá, matavam o cordeiro, mas falhavam em colocar o sangue nas portas. Entendeu? Eu aceito hoje aqui Cristo como sendo o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, mas agora negligencio a segunda parte. Sou tão culpado como aqueles. Negado? Irmão, eu quero tirar só uma dúvida. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a questão do sacrifício, porque o sacrifício ele era feito pela manhã e pela tarde, às 9 horas da manhã, 3 da tarde. Eu quero saber se esse horário ele continua o mesmo horário ou não. Bom, só em dizer que é um modelo, né, não podemos fugir do texto, né? Se é um modelo, mas só que ele não está no lugar santo mais. Isso aí é do lugar santo, o trabalho do lugar santo. Ele está no lugar santíssimo. E nós também não poderíamos colocar como se Cristo fosse morrer todo dia, né? Ele morreu uma vez por todas. E até mesmo porque no dia da expiação, desde 1844 até aqui, está no dia da expiação. Não é de ano em ano, que nem algum dia. Também não vamos aplicar como sendo todo dia agora, de manhã e de tarde, né? Mas tem algum significado. Não já disse? O assunto do santuário, você vai para o céu e vai continuar aprendendo. A gente escuta muitas lendas urbanas adventistas, né? Eu até tenho um estudo que nós chamamos lendas urbanas. Coisas que todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo escuta, todo mundo prega e tudo é mentira. Nunca ninguém mostrou o texto. Quer ver uma? O sacerdote entrava no templo com uma corda amarrada no pé. Se ele morresse, puxava ele. Eu escuto isso desde que eu nasci e eu nunca achei esse texto em nenhum lugar da Bíblia no Espírito de Profecia. Continuo procurando até hoje. Para quem já pregou, já perguntei. Não sei quem disse, não sei quem viu, não sei quem falou, não sei quem achou, não sei quem supôs. Esse tipo de argumento me convence. Ellen White nunca falou isso porque isso é mentira. Com a corda amarrada em pé. Outra coisa. O que o Ailton levantou é interessante. Ailton, o sacrifício que era só desse horário era o sacrifício contínuo. Tinha vários tipos de sacrifícios no Velho Testamento, mais de centenas e dezenas e milhares. É outra história, certo?
O sacrifício que era só nesse horário aí que você mencionou, era o sacrifício contínuo da manhã e da tarde. Existiam outros sacrifícios além desse, sacrifícios, ofertas, pá. Então presta atenção. Por que a Igreja Adventista mudou esse ponto de vista? Muita gente não entende. Até 1957, obrigado. Gravem essa data, 1957, só resumir o negócio. Até o ano de 1957, estudem isso, está na história, está documentado o que eu estou dizendo, para não entender. A igreja pregava que a expiação era com sangue, literal, estava acontecendo lá no céu. Em 1957, a igreja fez acordos com os evangélicos, ela se vendeu, ela entrou no ecumenismo. Se alguém achar que eu estou mentindo, pesquisa, está tudo documentado, no livro da igreja mesmo. Os evangélicos chegaram com os pastores adventistas e bora sentar aqui na mesa, nos Estados Unidos. Vamos ver o que vocês têm em comum com a gente aqui, porque eu estou dizendo que está tudo documentado, pode pesquisar. É verdade que vocês pregam que Jesus Cristo está derramando sangue lá no céu? Não, isso aí é um bando de lunático, de doido. A igreja não crê nisso aí não, muda aí. É verdade que Jesus tem a doença de Adão de pecaminosa? Não, mas não crê nisso aí não, mexe isso aí. Então, em 1957, a igreja mudou essa posição, né, irmão? Ela mudou a sua estaca, ela mudou, assim, mesmo da água para o vinho. Certo? 1957, está lá. Depois que ela mudou essa doutrina, que ela passa a se afinar com os evangélicos. Os evangélicos não creem em juízo investigativo. Por quê? Porque eles creem que todo mundo já foi salvo na cruz. Então, se todo mundo já está salvo, não tem por que juízo investigativo. Todas as igrejas pedem que você já está salvo. Então, para que essa história de juízo investigativo para decidir o que está escrito no livro? Isso é uma doutrina que eles não aceitam. Então, o Adventismo começou a pregar isso em 1957. Natureza de Cristo, de Adão antes da queda, 1957. Aí foi derrubando as coisas. Esse pastor aí, chamado M.L. Andreessen, ele tinha conhecido Ellen White. Ele era o maior teólogo da igreja dos anos 40 e 50. Ele não aceitou isso aí de jeito nenhum. Ele se levantou sozinho. Ele disse, não pode isso aí não. Resultado, tá tudo na história da igreja, pode ler. Tiraram a credencial dele, ele é um velho de 86 anos. Proibiram o livro dele de ser publicado. Tiraram a pensão dele por aposentadoria e ele adoeceu com uma úlcera no estômago e morreu em 1962. Certo? Então, esse pastor aí, eu acredito que ele está salvo porque ele foi uma pessoa que se levantou e fez o que pôde para falar contra a apostasia. Ele pagou com a própria vida, né? Então, depois que ele morreu, os irmãos da Califórnia ameaçaram que não iam mais devolver dízimo aos pastores para fazer um H, inventaram que iam dar credencial de novo para o defunto que está no além, né? Eu não sei para que credencial para defunto. Acho até uma piada de mau gosto isso. Mas tudo bem, resumindo o babado. Então, o que aconteceu? Se você falar para um evangélico hoje, ele diz assim, não, mas nós já estamos salvos lá na cruz, irmão. Jesus já fez tudo. Mas tudo o quê? Nós não duvidamos, irmãos, da eficácia do sacrifício de Cristo. Agora, uma coisa, a gente tem que olhar para o santuário típico lá da era mosaica. Lá na morte do cordeiro, completou tudo? Não. O sacrifício terminou na morte do cordeiro? Não. Ali era só o primeiro passo. Depois que o cordeiro era morto, tinha todo um ritual dentro do santuário da administração do sangue. É isso que as pessoas não querem entender. Porque a teologia quer simplificar as coisas. Quer dizer, Jesus fez tudo na cruz, morreu por você. A gente tem que entender o ritual do santuário para entender como é que esse sangue é aplicado lá dentro. E é... Na Bíblia não tem nenhum texto dizendo que o sangue de Cristo é simbólico. Eu nunca achei esse texto. Sangue simbólico. Inventaram esse negócio de sangue simbólico aí. O sangue é literal, gente. A diferença é que lá no Velho Testamento era sangue de animais. Né, irmão? Hoje é o sangue do próprio Cristo, mas o paralelo é perfeito. É a mesma coisa, irmãos. A única diferença. Jesus vai ficar amarelo empobado, anêmico, pesando tomar sulfato ferroso. Ele pode derramar um oceano inteiro de sangue e ele não fica anêmico. Você está debochando das coisas. Jesus Cristo pode derramar até trilhões de litros de sangue. Né, irmãos? Porque ele é o próprio Deus. Ele tem tudo. As pessoas ficam esse negócio. Mas como é esse negócio de sangue literal? Literal mesmo. Sangue é sangue. Porque se Jesus Cristo
não está purificando o santuário com seu próprio sangue, se o sangue não é literal, a pergunta é, então o que ele está fazendo lá dentro? Ah, irmão, ele está intercedendo por nós. Todo mundo só sabe dessa resposta. Agora a pergunta é assim, como é o detalhe dessa intercessão? Ele é meu advogado, ele morreu por mim. Mas o que ele está fazendo lá no céu, assim, exatamente o detalhe da cor? Ah, isso aí não tem que ser não. Então nós precisamos estudar, né? Ok. Então, para nós entendermos melhor ainda a questão do irmão Ailton, a pergunta dele, o José falou aí do sacrifício, né, do contínuo. Eu queria também tirar aqui uma parte que serve para a nossa lição hoje. Por exemplo, os anjos de Deus, eles anotam as nossas orações, feita a qualquer hora do dia ou da noite. Mas tem dois horários em especial, com base em pôr e nascer de sol. Lembram disso? Se no passado reunia-se no santuário 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, hoje nós podemos reunir nossos familiares em nossos lares no pôr do sol e no nascer do sol. Não significa dizer que se eu reunir minha família 3 horas da tarde, não vai ser anotado e não vai subir. Não quer dizer isso. E nem quer dizer que se eu orar de madrugada, 3 horas da manhã, não significa dizer que não vai ter anotado. Mas existe 2 pontos específicos. Eu costumo dizer que as orações em público, ela deve ser feita de forma sucinta e direta, bem curta. Mas quando você estiver lá na sua cama, você pode passar a noite virando ela até a parte clara. É uma questão sua e Deus. Mas esses 2 pontos, marido. Pôr do sol. Aquilo que o irmão José falou, para mim não me interessa o que o fulano, o pastor, o padre, eu não sei quem disse. Para mim não vai me interessar isso. Para mim o que vai me interessar é o que está escrito. Qual é a hora que você reúne sua família para agradecer pela noite? Passou. De manhãzinha que hora? Nascer do sol. Tem base bíblica? Pôr do sol. É a outra oportunidade, né? Mas vamos para o nascer. O sol não nasceu ainda. Se eu começar o culto muito cedo, eu vou prolongar no culto e vai estar contrário às Escrituras. Porque eu não devo me demorar demais com meus familiares fazendo culto. Ok? Então o sol vai nascer hoje, por exemplo, 7 horas da manhã. Quantos minutos é o seu culto com a sua família? Eu sei dizer a minha, de você eu não sei. Às vezes você se contenta só com ler uma página inteira, ou às vezes você se contenta com 1, 2 versos. O suficiente para tu te alimentar. Só isso. E entender. E botar na prática. Se o meu culto é 15 minutos, o sol vai nascer 7 horas. Um exemplo. Ele vai estar nascendo agora que mais ou menos que hora? Quem está por dentro? 6? 6:30? Ele aparece lá por aí, mas... A hora que ele aparece. Aqui, lá no Imperatriz talvez não está no buraco, aparece mais cedo. Aqui, é de acordo com o que ele aparece. Ele deu os rainhos ali, já para você estar tá, pelo menos já começou. Para quando ele sair, você concluiu já. Se o seu é 10, você vai começar um pouquinho depois de mim. Se o meu é 15, o seu é só 10, você vai começar 5 minutos depois.
Agora, se você passa 1 hora, então comece 1 hora antes. Ok? Está entendido, mãe? Nesse ponto? E o pôr do sol? Para você agradecer pelo dia que passou. Quando o sol estiver entrando, lá de repente, em outra cidade, o sol está alto, mas aqui o sol já escondeu ali na montanha. Vai pelo sol. Tu não vai ter que ir lá para o pico da montanha para esperar o sol entrar. Aqui mesmo, ele entrou aqui. Quem estiver lá na montanha faz um pouquinho mais tarde. Quem tem fuso horário de 12 horas, faz 12 horas depois. No Japão, que é o contrário, né? Tem um lugar que não nasce o sol. Tem um lugar aí que não nasce o sol, não. Ah, mas aí já entra para o ponto de especulativo, né? Tem uma forma também de fazer o Isso. Aí é só avaliar qual é o período que ele está entrando. Ele vai te falar da questão. Nesse caso, você vai pelo relógio mesmo. Aí seria relógio. Vai contando as 24 horas. Seria. Nesse caso tem A um. temperatura tá a hora mesmo. Isso, vai pelo horário. Se o horário. Ele sabe o horário, senhor. Dá para nós saber exatamente todo dia, se nós analisar 6h15, um exemplo, 6h15. Pode fechar de novo. 6h15, 6h15, pode estar tudo assim. Tava pra trás. Tá. Esses horários todos, eles são previstos com antecedência pela meteorologia. Existem sites aí que mostram tudo isso aí. Até, não sei se você lembra, nas canções de Sabatina antigamente, vinha já com 3 meses de antecedência os horários de pôr do sol. Porque isso aí... E como é que faz isso, irmão? É porque as leis que Deus deixou são fixas. Né, irmãos? E não mudam. Então permite que o homem, pela ciência, descubra o horário de pôr do sol em todo lugar. Os pioneiros tinham divergência sobre esse assunto no começo. Então John N. Andrews pesquisou o assunto e chegaram a essa conclusão unânime. Leram todos os textos. Não é questão de 6 ou 7 horas, é pôr do sol. Realmente é o que a Bíblia ensina. Levítico, né? 19:32, de uma tarde, outra tarde, celebrais o vosso sábado, né? Então é isso. Mas onde não tem, onde a pessoa não vê sol, como o irmão Silvino colocou, viu, irmão? Você vai lá no site lá de meteorologia e descobre os horários certinho. Ok. Então vamos voltar aqui. Eu acredito, irmão, que é importante a sua pergunta, porque nós vamos ter que estar unânimes, ou não é? A minha palavra vai ser a sua vai ser a minha, ou não é? Enquanto a maioria estiver unânimes, unidos, o Espírito de Deus será derramado. Não é assim que está escrito? Conselho sobre mordomia 32. E um faz o culto pôr do sol, outro faz depois do pôr do sol, ele vai fazer 8 horas da noite. E o outro faz antes do sol entrar, tá o sol alto, ele já terminou. Para querer se livrar do sábado, por exemplo. Está errado. É pôr do sol, é pôr do sol. Existia sacrifício todo dia. N sacrifícios. Ok. Mas esses dois que ele mencionou eram sacrifício contínuo. Continue. Existiam centenas de sacrifícios no lugar. Certo. Continuando o comentário bíblico anteriormente citado. Aqui foi citando Andreas. Agora, comentário bíblico adventista, volume 7, página 430. Como na Páscoa o cordeiro não era apenas morto, mas o seu sangue era também passado nas portas. O cordeiro no santuário lá, quando era morto, não era só morto, também era derramado sangue e levado para o santuário e aspergido. Assim também, no antitipo, o sangue de Cristo, que é nossa Páscoa, é não apenas derramado. Cristo morreu na cruz do Calvário, foi derramado o sangue dele, foi, mas não é apenas derramado, mas também ministrado. Entendemos? Por que não pregamos isso?
como um corpo organizado, não é apenas derramado, mas também trabalhado, ministrado. E Cristo morreu, derramou e usou e está usando. Porque ele está no ministério e não acabou o ministério dele ainda não. É não apenas derramado, mas também ministrado por nós no céu. Pode nem dizer que é na terra, aqui está bem claro. No céu. Pelo nosso grande sumo sacerdote. Como parte vital. Vem de vida, essa é a palavra, vital. Do plano de Deus para nos salvar. Comentário bíblico adventista do sétimo dia. E por que não prega? Se ele não prega, você tem que pregar. Irmão, significa uma coisa muito importante nessa história: ministrado. Porque se nós não ministrar o sangue de Cristo em nossas vidas, viver uma vida completamente relaxada, o sangue de Cristo está sendo debalde. Nada valeu derramar o seu sangue. Exatamente, irmão. Bom que o irmão Barbosa não precisa nem microfone, né? Essa voz. Né? O microfone já está conectado, né, irmão? Está na memória. Ellen G. White, Sign of Time, dia 15 de abril de 1905, olha o que ela disse. Mantendo ainda a humanidade, ele era Deus, se fez homem, não deixou de ser Deus ao se tornar homem, ressuscitou, subiu ao céu, não deixou de ser homem também, manteve essa humanidade, ele subiu ao céu, triunfante e vitorioso. Levou o sangue da expiação. Levou ou não levou, irmãos? O texto não está claro? Ele levou, porque ele manteve ainda a humanidade. E na sua humanidade ele pôde levar. Para que ele levou o sangue da expiação? Lá para o Santíssimo. Porque o seu sangue é o memorial. E ele tinha que dar continuidade ao trabalho que os sacerdotes faziam no típico. E agora ele tinha que aspergir o sangue. Olha o texto. Memorial da redenção. Aspergiu o seu sangue, subiu ao céu. Aspergiu o seu sangue sobre o propiciatório do céu. E sobre os seus próprios vestidos abençoou o povo. Então essa história de Cristo morreu, derramou o sangue e acabou ali? Não, irmãos. Ele levou o sangue e aspergiu. Irmão José. Ellen White, ela repete várias vezes que os pioneiros tinham a verdade, né, irmão? Foram guiados pela verdade e morreram defendendo essa verdade. E não era para mudar nenhum alfinete, né? Não sei se a sua irmã botou esse texto lá na frente. Bom, então os pioneiros não tinham dúvida a respeito desse assunto, né? Ellen White morreu em 1915, 16 de julho, um sábado, 3h40 da manhã, para quem gosta de detalhes. Fica lá. E antes da Ellen White morrer, ela morreu em julho. Em fevereiro ela escreveu o último texto. Logo ela quebrou o quadril, ficou lá sem andar e tal. Isso em fevereiro de 1915. Ela disse o seguinte: olha, eu não vou viver muito, logo eu vou morrer. Mas eu sei que depois que eu morrer, grandes mudanças vão acontecer nessa igreja, vão mudar tudo. E eu estou avisando que eu deixei escrito. Virá a apostasia ômega. A apostasia ômega ia derrubar todo esse fundamento, né? No tempo de Ellen White teve a apostasia alfa, depois viria a apostasia ômega, né? Até a gente já estudou muito sobre isso. Então, é lamentável, irmãos, um assunto desse que Ellen White fala que o alicerce da nossa fé
que é o assunto mais importante, a doutrina maior, o conjunto de verdades, é o santuário. Hoje o nível de ignorância das pessoas que se dizem adventistas sobre esse assunto. Por quê? Porque batiza pessoas sem estudar esse assunto, sem esmiuçar o assunto, sem examinar o assunto. Então, quando você toca no sangue literário, você diz assim, como é? Jesus está derramando sangue. Mas nunca me disseram isso. E nem vão dizer. Vou esperar. A gente tem que examinar. Né, irmão? Eles não estudam, irmão. Esse é o problema. Quando Jesus Cristo ele subiu ao céu, irmãos, ele tinha que iniciar a sua obra no segundo compartimento. No dia que o Espírito Santo foi derramado aqui na terra, nós temos que dizer que é quando Jesus foi entronizado como sumo sacerdote. Né? Aí, tem tudo, aí lá ele entra para cumprir todo o trabalho no lugar santíssimo. O que Jesus está fazendo lá no céu, irmãos? Ele está fazendo expiação pelo seu povo, irmãos. Laodiceia, povo que está sendo julgado. Desde quando? 22 de outubro de 1844, uma terça-feira, para ser mais exato. Nós estamos no dia da expiação, irmãos. Não é dia de brincadeira. O que a congregação fazia no dia da expiação? Acho que o Maurício vai até falar sobre isso, né? Estava jejuando, em penitência, se humilhando, vestida de pano de saco, lembrando, fazendo confissão, se tinha algum pecado, foi deixado pendente. Senão a nação inteira era amaldiçoada durante o ano. Então é coisa séria. Ellen White fala, vivemos no dia antitípico da expiação. Então tem que haver uma obra aqui embaixo de apagamento de pecado entre o povo de Deus. E a expiação é justamente isso. A expiação de Cristo, irmãos, ela acontece por 3 fases. O sacrifício é a expiação. A mediação de Cristo também é expiação. E o juízo investigativo também é expiação. Correto, irmão? Tudo isso é expiação. Mas as pessoas só entendem que a expiação é o que Jesus fez na cruz. Ele morreu na cruz, botou uma cruz na parede, no caminhão, no adesivo, botou uma camisa de cruz, a Jesus morreu no meu lugar. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 10, que nós somos salvos pela vida de Cristo. Vida é exemplo. Vida é andar como Ele andou. Vida é santificação. Vida é deixar de pecar. Nós temos que olhar para o Jesus humano, a vida que Ele levou também. Não só olhar para Jesus que morreu no meu lugar e me salvou. Como vida, vivo, Ele é nosso exemplo. Quando Ele morreu, Ele é nosso substituto. Mas vivo, Ele foi o nosso exemplo. Temos que olhar para o Jesus vivo, que é o nosso exemplo. E aí, irmão, né? Nossos pecados não podem ser expiados se não for pelo sangue dele. Não tem outro meio se não for pelo sangue. Ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Mas tem gente que faz é pisar em cima dele e continua pisando até hoje. É verdade. Uma palavra de Crozier diz que a expiação começou na cruz. Olha, Crozier está se contrariando? Não. Porque ele diz que a expiação só era feita após a morte do cordeiro com sangue. Mas ele está dizendo o seguinte, a expiação começou na cruz. Porém, a morte de Cristo não será de nenhum proveito para mim, enquanto eu não o aceitar como meu substituto. Aquilo que o irmão Barbosa falou. Aceitei Cristo, morreu no Calvário por mim, e aí apregou isso, mas não aceito a segunda parte do plano para que ele seja o meu substituto lá diante de Deus. Então será uma coisa sem valor negando a outra. Se eu negar uma parte do plano, será inútil para mim. Isso dizia aqui também o Crozier. A irmã White ela fala o seguinte: a expiação começou na terra. Parece contraditório, não parece? Começou, irmão. Começou como? Pela morte de Cristo. E agora alguns teólogos, homens que se acham acima dos outros, aplicam o texto da forma que eles querem, rejeitando outros. Onde os pioneiros não negavam isso. A expiação começou na terra. Começou na cruz, na morte de Cristo. Só que não contraria agora não, porque propriamente dito,
é feito com sangue agora. Começou com a morte dele, mas agora o sangue dele é que efetua por ele mesmo agora o trabalho de purificação de pecado do seu povo. Portanto, Revista Adventista de 1956, enquanto eles não tinham mudado ainda. A mudança foi em 1957. Em 1956, na Revista Adventista, sai o seguinte: portanto, ele, Cristo, não iniciou a obra de expiação propriamente dita, senão somente depois de sua ascensão. Começou na cruz do Calvário, na terra, mas propriamente dita expiação, que é feita com sangue, só começou depois que ele subiu. Quando então, por seu próprio sangue, ele entrou no santuário por nós, lá no céu, com sangue. A verdade é que, ainda na mesma revista, ele é vítima, morreu na cruz do Calvário, aqui na terra, e ele é sacerdote ao mesmo tempo, que na terra ele não era nem sacerdote, então é no céu realmente. Está perfeitamente de acordo, até 1956. Como vítima, o Cordeiro de Deus foi morto, imolado no Calvário. Mas como sacerdote é nosso mediador no céu, lá no santuário. Diz a Escritura, pastor Andrés, é o sangue que faz a expiação. É o sangue que faz a expiação. Começou pela morte dele, mas é o sangue dele que faz a expiação. E só depois que ele subiu, que esse sangue pode agora estar sendo aplicado por mim e por você. E de certo, ainda Andrés, e de certo, não pode haver sangue senão após a morte ter tido lugar. Tá claro, tá? Que conforme o nosso ensino denominacional, agora Crozier, ensino denominacional, denominação adventista do sétimo dia, ocorreu em 1844, que nós acreditamos exatamente assim, porque é assim que está escrito, e prosseguirá até o fechamento da porta da graça, quando então sairá o decreto. Sabe qual é o decreto? De Apocalipse 22, verso 11. Está referido lá. O que está lá? Que quem é sujo vai se sujar, não vai? Mas quem estiver sendo limpo vai permanecer limpo, vai continuar sendo limpo. Mais limpo do que o que está. Exato. Agora, Cristo em seu santuário, página 9. O Senhor me mostrou. Olha o que Ellen White está dizendo. Que o Senhor tinha mostrado para ela, em visão, passado mais de um ano passou, e agora o Senhor tinha mostrado para ela, que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário. O irmão Owen Loomis Crozier, e ele escreveu isso em 1846, 7 de fevereiro. Publicaram um jornalzinho, The Star Extra. Esse material só tinha em inglês, tá, irmão? Mas nós temos agora esse em português. Eu tenho esse material aí. Se alguém se interessar, me procure lá que a gente pode passar a cópia para os irmãos com todo prazer, tá? É um material assim de umas 30, 40 páginas. Foi tudo traduzido do inglês, tá? E eu tenho ele comigo. The Star Extra. E também eu recomendo para todo mundo ler o livro Ritual do Santuário. Você tem ele, não tem, moeda? Todo adventista, ninguém deveria morrer sem ler o livro Ritual do Santuário e o livro Cristo em seu Santuário de Ellen White. Tá bom, irmãos? Quem não tiver, pega uma xerox aí, copia, tá, mas é coisa muito boa, né, moeda? Então, se você quer entender o santuário, só quer entender o santuário, irmãos, a igreja tem materiais bons sobre isso, tá? Ritual do Santuário, pastor M.L. Andrisse. Esse livro não é mais publicado, mas a gente também, né, irmão, e tem cópia também, pode passar para quem quiser. É um livro, assim, não é nem bom, é excelente, melhor de tudo. E também Ellen White escreveu Cristo em seu Santuário. Então são coisas que todos deveriam ler para compreender o assunto. Vale a pena, a gente recomenda, né, irmãos, deixar um pouquinho a preguiça de lado e ler os livros.
Ele disse que não estava sendo publicado, né? Isso. Mas não estava sendo publicado, vírgula. Nós temos um irmão nosso lá em Minas Gerais que está publicando esses livros antigos todos. Ok. Tá? Então, meus irmãos, nessa visão ainda, a irmã White diz o seguinte, que foi vontade, 22 anos. foi vontade de Deus que o irmão Crozier, olha só o que a irmã White está dizendo, que ele tinha a verdadeira luz sobre o santuário, e que foi vontade de Deus que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele nos apresentou nesse material que o irmão José está falando, no D-Star Extra, em 7 de fevereiro de 1846. Eu tenho ele. Só que você me procurar que a gente xeroca lá e passa para todo mundo. É a pirataria santa. Essa pirataria aí a gente recomenda e faz com todo prazer. Então eu sinto-me inteiramente autorizada, diz a irmã, pelo Senhor, Deus que foi da vontade dele, a recomendar este extra a cada santo, a cada fiel. Então, se eu quero ser santo e fiel, eu devo recorrer a esse material. Porque foi recomendado pelo Senhor que deu essa visão à irmã White. Agora, por que os dirigentes não pregam isso? Perguntem para eles. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu não vou ser leviano, pode ser que eu fale coisas que não deveria falar. A morte do Cordeiro de Deus fez provisão para a expiação dos meus pecados, disse Crozier. Porque sem a morte, Cristo como era que ia derramar o sangue? Sem derramamento de sangue no ar, remissão do pecado. Agora é mal entendido porque o derramamento de sangue ficou para lá mesmo derramado e não subiu, né? Meditação matinal, recebereis poder. Página 343. Quando Cristo se levantar, vocês vão entender agora por quê. Terminou o período de graça. Quando Cristo se levantar, lá do santuário celestial, e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia. Estará decidido o caso de cada pessoa. E não haverá sangue expiatório mais para purificar o pecado daqueles que cometeram a corrupção. Entenderam agora por quê? Que há o decreto? Porque é com sangue. Encerrou-se o limite do sangue agora. E quem está perdido, se continua perdido, não vai mais salvar não. É interessante, né, irmão? Como o grande conflito tem um capítulo interessante, assim, aproxima-se o tempo de angústia. Eu acho que é o capítulo 40, se eu não me engano, 41. E Ellen White fala que nesse momento o céu está em alvoroço, né? Ela descrevendo assim o quadro, anjos voltam e sobem, né? E aí o anjo que volta da terra diz para Jesus assim: eu terminei o meu trabalho, a obra está acabada. Percebe o movimento, né? Os santos estão numerados e selados. Esse anjo é o terceiro anjo, que é o anjo selador. Efésios Sinais, página 14, está lá. E aí Jesus Cristo, quando o anjo diz isso para ele, quando o último 144.000 é selado, Jesus acaba lá de julgar a última pessoa. Irmãos, isso é interessante demais. Aí Jesus se levanta com grande voz e diz o decreto de Apocalipse 22:11. Está feito. Quem é santo, continue sendo santo. Então, a partir dali, é as 7 pragas do Apocalipse, é o tempo de angústia, o povo de Deus vai viver sem intercessor. Então, apenas ali, unicamente ali se cumpre esse texto. Ó, não haverá mais sangue para ministrar, né? O sangue não está mais intercedendo por ninguém, né? Então, é naquele momento que a porta da graça realmente se fecha, né? Nós adventistas dizemos que quando Miguel se levantar, quer dizer fechamento da porta da graça, né? Mas como é que você vai pregar isso para quem não é adventista? Por que nós dizemos que o fechamento da Miguel se levantar é o fechamento da porta da graça? Aí eu respondo com outra pergunta. E quando foi que o tribunal se assentou em Daniel capítulo 7? Um tribunal se assenta quando começa o julgamento. Isso aconteceu em 1844, 22 de outubro, uma terça-feira.
Quando Miguel se levanta em Daniel 12 é quando o julgamento acabou, quando o sangue não tem mais sangue por ninguém. Mas a igreja está pregando hoje que após isso aí a gente vai continuar pecando, se salvar com seu próprio sangue, porque nós vamos pecar até a volta de Cristo. Olha só o problema que a gente arruma, acreditar numa teologia dessa. Depois disso aí não tem como mais ter salvação, porque não há remissão, não há salvação sem sangue. Então se eu pequei depois disso, que sangue vai expiar o meu pecado? Sangue de quem? Se não existe mais sangue. Muito claro isso. Quando sai do santuário Cristo Jesus, Jesus fala em tom decisivo. Está decidido, em tom decisivo. E a autoridade real, a autoridade de rei, de falar e não voltar mais atrás. Aí ele diz, conforme o texto já mencionado, de Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Não, mas ele ainda vai se arrepender. Não, não vai mais não. Quando ele encerrar isso aí, acabou-se. Nós estamos tendo a oportunidade todos os dias. Continue o imundo ainda sendo imundo. Porém, agora, aqueles que buscaram, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, porque os casos estão decididos tanto para um lado como para o outro. Está entendido? Então, se nós tivermos alguma decisão a tomar, tomemos antes do término desse dia. E antes até mesmo pode ser abreviado para a gente a morrer antes disso. O senhor foi a pessoa designada por Deus para ministrar o assunto, né? E a gente que é professor, nós que já estamos nesse há muito tempo, a gente dá uma aula achando que arrebentou e arrebentou com a gente, porque ninguém entendeu nada, né? Então diz que a aula boa é aquela que todo mundo entendeu alguma coisa, né? Vamos ter o teologuês e ir para a parte prática. Com certeza aqui tem visitas que não são adventistas, né? Eu espero que elas estejam entendendo o que a gente está discutindo aqui. Eu ouvi uma pregação um dia desse da pessoa disse simplesmente assim, um adventista sabe 10 da manhã. E na hora que a gente pede perdão, o pecado some do livro. O caderno fica... Não é assim não. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, aí o Josias vai ser julgado, né? Aí quando chegar lá o julgamento do Josias, o Josias assim, não, o caderno está em branco, houve engano. Não tem nada aqui apagado não. No dia que ele confessou, o boletim apagou aqui da folha. Irmãos, alguém acredita por acaso aqui que acontece isso lá no céu? Mas estou pregando por aí, isso aí. Que na hora que a gente pede perdão, online, é Pix, ligeiro. Não, não é assim não. Né? Transferiu. Tem gente pregando isso aí dentro da igreja, viu, Barbosa? Na hora que tu pede perdão, o boletim sumiu. Não. Lá no Velho Testamento, como é que era, irmãos? A irmã Neide cometeu um pecado, só um exemplo. Aí a irmã Neide ia lá, o cordeirinho, papapá, confessava o pecado na cabeça do animal, o animal era morto, o pecado era transferido da pessoa para o animal, do animal era levado para o santuário e ficava no santuário o ano todo. No dia da expiação é que o pecado era apagado, apenas naquele dia. Hoje tem adventista achando, irmãos, que na hora que pede perdão, o pecado some lá do céu, porque tem gente pregando isso aí, essa coisa sem o menor fundamento. Então, se o pecado de Alcântara assumiu, como ele vai ser julgado? Que livro vai ser aberto se o livro está em branco? Vocês estão vendo como a cor não bate? Significa que não tem mais julgamento. Então, é por isso que as igrejas hoje não creem no juiz investigativo. Porque o juiz investigativo, irmão, nós temos que ter certeza de salvação, e a pessoa que esse juiz fica com medo. E a doutrina do juízo prega contra a certeza de salvação. Mas isso aí não é certeza, é presunção de salvação. Né? Ellen White fala que nós, Vasconcelos, temos um pendente, né, no tribunal de Deus. Temos uma alma a perder ou a ganhar. E cada um de nós defrontará esse juiz, o juiz de toda a terra. Né? Então não é hora de comemoração, é hora de nós fazermos o que, irmãos? O que Israel fazia no dia da expiação, só que nós estamos no dia antitípico, né, o real. Então, desde 22 de outubro de 1844, irmão, lá no céu está havendo um julgamento. Quem está sendo julgado é a Assembleia de Deus? É os mormons? Não, é os adventistas do sétimo dia. Quem está sendo julgado hoje é o professo povo de Deus, que isso fique bem claro aqui.
O julgamento dos ímpios é a ocasião posterior. O bom é que o assunto, quando muitos não compreendem, quando se faz silêncio e presta atenção e não dorme, né? Aprende de forma eficaz. E há um interesse no aprendizado, e quando há esse interesse, a gente realmente depois está passando para os outros aquilo que a gente aprende. Eu estou tentando ser o mais claro possível num assunto tão difícil e complicado das pessoas entenderem. Nós vamos dar uma continuidade aqui para concluir o assunto, porque se for para na 11 exata já deu. Mas nós vamos complementar o raciocínio para que fique realmente na mente e coração dos irmãos. Então nós sabemos que Cristo morreu, ressuscitou, subiu, Ele derramou sangue, mas disse Crozier, autorizado por Deus lá, aprovado por Ele, da vontade dele, dado em visão a irmão White, e Crozier continua dizendo, portanto havia um trabalho sacerdotal, que é o que ele está fazendo lá no céu, a ser realizado depois do derramamento do sangue. Só então se consumava a expiação. Começou na morte de Cristo, se consuma lá no céu, quando ele disser assim, está feito. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. Aquele que foi dado aqui na terra foi para a gente entender do céu. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Como é que é? Vamos ler de novo? O que se fazia no santuário terrestre é o que é feito na realidade do santuário celestial. O grande conflito, página 420, esse livro não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E por que não pregamos? Teve vencimento esse texto? Não, ainda continua. Ainda tem validade, né, irmão? Tem. Mas aí eles vão se sentir contrariados por nós. Então esse povo diz que é adventista, não estão pregando coisa que nós, a organização, não prega. Não é assim que vão dizer? Eles falam mais do que isso, porque eles não estudam. Se naqueles tempos era necessário que o impuro se purificasse pelo sangue aspergido, quão imprescindível para os que vivem nos perigos dos últimos dias, que é eu e você, estamos expostos às tentações de Satanás, a terem diariamente o sangue de Cristo aplicado a seu favor. Aplicado. Entenderam essa palavra? Ministrado em favor da gente que está sendo tentado todos os dias. E muitos caem em tentação e tendo agora uma necessidade de ser purificado através de um reconhecimento, arrependimento e pedido de perdão. Vou pular aqui alguns cliques para fechar. A obra de expiação de Cristo começou na cruz, mas termina no decreto lá, né? E nós cremos que a obra da expiação de Cristo começou em vez de completar-se no Calvário. Então está muito claro. No Calvário encerrou-se apenas a primeira fase do processo da expiação, a qual continuou no santuário celestial.
Maurício, vê se fica mais fácil achar aí. Porque muitos creem em Jesus como Salvador, mas não creem realmente que Ele está ministrando. Vamos fechar com esse. Porque o texto que diz que Ele ministra o seu sangue, né? Isso. É Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 430. O mundo cristão, em geral, conhece a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29. Conhece-o como o crucificado, o qual se entregou para que pudéssemos ser salvos. Mas nem todos os cristãos conhecem a Cristo como o sumo sacerdote que ministra o seu sangue no santuário celestial. Você conhece a Cristo? Aquele que diz que o conhece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. O livro, a fonte. Comentário Bíblico Adventista, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, volume 7, 430. 430. Nem todos os cristãos conhecem a Cristo como aquele que ministra o seu sangue no santuário celestial. E é a pura verdade isso. Eles conhecem muita coisa sobre o santuário, mas essa parte eles não conhecem e não querem conhecer. E quando alguém conhece e transmite para o povo, eles batem contra. Fala logo que é Heresia. heresia. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que o seu Santo Espírito seja a nossa guia, que abra o nosso entendimento e abrigue, e a morada dele seja em nosso coração. Amém.